Agora, para te contar que a Agência Nacional de Aviação Civil vai atualizar as regras para a operação com balões tripulados no Brasil, anúncio que foi feito após a queda de um balão na cidade de Praia Grande, onde 8 pessoas morreram. E o objetivo, claro, é estabelecer critérios de segurança para os passeios. Marcos Matildes está com a gente para explicar um pouco melhor sobre isso, porque há a intenção, inclusive, de fazer audiências públicas. Marcos. É isso mesmo. Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo que nos acompanha. A ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, está discutindo esse assunto. Claro, esse reforço no assunto, na discussão, né, no debate em relação a essas regras, aconteceu depois daquele trágico acidente que, infelizmente, né, acabou deixando 8 pessoas mortas em Praia Grande, 13 feridas. A gente acompanhou todos esses desdobramentos por aqui. E agora a ANAC vem atuando nessa discussão. A agência ela informou, então, que existe o aerodesporto, que é essa atividade do esporte praticado por meio dos balões, e existe aquela outra certificação, que a empresa que opera o balão tem que estar certificado, o próprio piloto e a aeronave. Porém, para essa não existe nenhuma empresa certificada no Brasil. Agora, essa discussão à tona, a ANAC informa que vai ser definida, então, nessa primeira etapa aí, nesse curto prazo, médio prazo, algumas regras específicas para separar o aerodesporto da outra atividade certificada, da atividade que visa aí o turismo, visa a operação comercial do balonismo. E definindo essas regras, as empresas têm que se encaixar nisso, os pilotos, enfim, operadoras têm que se encaixar nessas modalidades específicas e aí operar com mais segurança, com algumas medidas específicas, né? Além disso, a ANAC vai discutir com a categoria. Vai ter a diretoria colegiada da ANAC, vai chamar as empresas interessadas nisso, as operadoras de balonismo, fabricantes também, as organizações de instrução de voo, para fazer audiências, para saber quais as medidas devem ser tomadas para essa regulamentação. E aí, no decorrer do semestre, a ANAC informa então que, a longo prazo, essa definição específica de toda essa regulamentação deve acontecer, justamente para que essa operação seja certificada e aconteça aí dentro das regras específicas. Então, isso a longo prazo, claro, mas ainda dentro desse semestre, é o que informa a ANAC. A agência também informa que a medida aí, teve uma medida que foi uma diminuição nas taxas de fiscalização do voo simples, que foi um programa específico da ANAC definido em 2020, e com a redução disso, então que era de 900 mil a taxa de certificação, de fiscalização dessas aeronaves, passou para 20 mil, o que permitiu agora que algumas empresas já estejam pleiteando aquela certificação que nenhuma tem, né? Aquela certificação diferente do aerodesporto. Então, vamos acompanhar isso também para saber como é que fica toda essa certificação. Essas regras elas têm que ser definidas justamente para que a gente entenda, né, em que passo está essa operação comercial, que é diferente do aerodesporto, e tudo isso para certificar ainda mais garantia na atividade aqui no sul do estado e em todo o país, com certeza. Com vocês aí do estúdio. Marcos, obrigado pelas atualizações por enquanto. A principal cobrança dos familiares, dos sobreviventes também, é justamente para que tenhamos uma legislação mais clara sobre a operação dos passeios de balão em todo o país, infelizmente a partir dessa tragédia registrada na cidade de Praia Grande. Então, o que essas pessoas querem, e a população em geral, é ver na prática de que forma que esse passeio vai ficar mais seguro para que a população possa continuar, assim como sempre foi, curtindo a vista lá de cima, que é linda demais. Então, é um tema importante de ser acompanhado e de ser cobrado para que essa discussão feita pela ANAC, para que essas audiências públicas que serão desenvolvidas se tornem verdadeiramente num projeto em que garanta mais segurança para quem gosta de um passeio de balão, para que essas pessoas, claro, se sintam mais seguras. É um tema para a gente seguir daqui acompanhando.